Falando em dinheiro, hoje o diretor financeiro do Corinthians, Matias Romano, deu uma entrevista para falar sobre as contas do clube. Acompanhe com Osmar Garrafão. Todo fim de ano é hora de fazer um balanço. E no Corinthians não é diferente. Mas estamos falando de balanço financeiro. Como será que foi 2018 para o Corinthians? O saldo está positivo ou negativo? O Corinthians tem uma situação financeira absolutamente estável, né? Nós não estamos nós não temos nenhum salário atrasado, isso é uma coisa importante. E o Corinthians tem uma situação financeira absolutamente estável e administrável. Eu vi também muita coisa assim, a dívida cresceu, né, de um mês para o outro. O importante é de um ano para o outro, né, onde a gente faz o balanço. E quando você tem o déficit, você diminui o seu patrimônio, né? Mas o Corinthians tem uma situação de caixa absolutamente estável, com capacidade para fazer investimentos, né? E nós vamos terminar o ano bem. E a saúde financeira da Arena Corinthians? Como anda? A Arena é o seguinte, nós temos um financiamento com a Caixa Econômica e as nossas prestações da Arena estão em dia, de transferir os CIDs para nós, que estava num compromisso feito lá atrás, mas tem um compromisso daqui para frente de transferir 50 milhões por ano para completar todos os CIDs, que possibilitará o Corinthians a fazer a quitação daquilo que não é da parte financiada. O fundo não deve para a Caixa nenhuma parcela, coisa que no passado já aconteceu. Acho que isso também é uma boa notícia para o corintiano, para ele ficar tranquilo que a Arena está sendo administrada. Qual é o perfil daquilo que o Corinthians busca no mercado, que o seu torcedor possa saber? Vamos esperar grandes contratações ou o Corinthians continua dentro da sua política de cautela, de investir em apostas? A política vai ser mantida, né? Nós temos muitos jogadores, eu disse, são 22 jogadores que não jogam, né? Aí alguém publicou, isso é moeda de troca. Eu odeio essa palavra moeda de troca. Não é moeda de troca para ninguém. Porque ele não joga aqui no Corinthians, pode jogar no outro clube. E muito bem, porque são grandes jogadores. Agora, o Corinthians vai trazer bons jogadores. Mas não abrimos mão da nossa política de contenção, que tem nisso uma ousadia, né? Mas também de contenção da parte contábil, mas com capacidade de investimento. Ô Flávio, quando você faz uma aposta numa gestão mais racional, sem muitos gastos, isso subentende-se que você vai ter que apostar muito mais na força de um conjunto, no trabalho de médio e longo prazo, do que na qualidade, no talento que possa resolver a curto prazo, né? Então, se o Corinthians não vai investir tanto, vai criar um novo teto, ele tem que vender para uma torcida e tem que bancar isso, que o trabalho é de médio e longo prazo. Eu vou usar de novo um exemplo de um clube que a gente começou a falar agora no começo do programa, o Atlético Paranaense. Qual é a grande estrela do Atlético Paranaense? Não existe. Qual é o grande salário do Atlético? Não existe. Alguém falou assim, mas e aí, não classificou para... Você quer para Libertadores no Campeonato Brasileiro? É verdade, mas pode ganhar a Copa Sul-Americana e ir para Libertadores do mesmo jeito. E quantos times mais limitados, mas que com trabalho a longo prazo conseguiram resultados? Vou dar exemplo aqui. Lembra do Paulista Jundiaí? 3 anos com o Wagner Mancini. Chegou à final de Copa do Brasil. Sabe? O Audax ganhou. O Audax do Fernando Diniz, depois desfez o time, mas enquanto ele teve lá o trabalho, chegou uma final de Campeonato Paulista. O próprio São Caetano também, que não tinha grandes nomes, chegou final de Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Paulista, final de Libertadores, mesmo com times mais modestos, digamos assim. Aí você tem que apostar no trabalho de médio e longo prazo. Mas o Corinthians tem 28 milhões de torcedores, né? É muito mal usado o nome Corinthians, a marca Corinthians é uma marca espetacular. É isso que eu cobro, entendeu? Nós precisamos de grandeza. O futebol brasileiro, ele tem marcas extraordinárias. São 28 milhões de potenciais consumidores do Corinthians. Você vai dizer, poxa, metade... que 1/10 tem a condição de ainda é muita gente para fazer o Corinthians gerar dinheiro, a marca Corinthians. Então eu entendo que está sim por uma série de erros, e tem que acabar isso, tem que profissionalizar. Cada vez mais tem que virar empresa. Para mim, o futebol só vai andar no Brasil quando os clubes virarem empresas.